Graça e paz, irmãos. Amém. Privilégio enorme estar mais uma vez com os irmãos. Quero agradecer ao pastor Renan, pastor Cirlei, pelo convite. Também, cadê a irmã Glorinha? Obrigado pelo convite. Queridos, eu quero convidá-los a abrirem a Bíblia e depois deixá-la aberta comigo em Romanos, capítulo 1. Dizem que o púlpito é a última trincheira do pregador. E depois, quando a gente chega aqui, é com ele, né? No dia 25 de janeiro de 2007, eu anunciava pela primeira vez assim, o primeiro sermão na igreja onde eu congregava. E eu confesso para os irmãos que a mesma sensação daquele dia é a de hoje. A mesma. Que Deus possa nos abençoar e que Ele possa falar ao nosso coração por meio da sua palavra, pois é nisso que Cristo é glorificado, é nisso que se cumpre aquilo que a gente acabou de cantar. A Ele a glória de Deus, ela é manifesta quando o Evangelho ele é proclamado, quando o Evangelho é lido, é Deus quem está falando ao nosso coração. Eu quero ler o texto com os irmãos de Romanos, capítulo 1, verso 16 a 17. Esse texto, irmãos, julgo ser extremamente necessário na atualidade, uma vez que há toda uma agenda progressista contra nossos princípios e valores. E aqui está, irmãos, a resposta que nós, como igreja, devemos dar a todos aqueles movimentos que afrontam a verdade eterna do Deus soberano a quem nós servimos. Esta é a palavra que deve nortear o pensamento dos nossos adolescentes na escola, dos nossos jovens na faculdade, nós como casados, nós pastores, pais. Esta é a resposta que nós devemos dar a todo este movimento do inferno que tem se levantado contra a igreja, contra a verdade de Deus, fazendo com que muitos de nós se envergonhem de abrir a boca e anunciar o Evangelho, mas que nessa noite nós possamos fazer das palavras de Paulo as nossas. Não vamos nos envergonhar do Evangelho, porque o Evangelho não foi no passado, e nem será no futuro. Ele é o poder de Deus. Ele é o poder de Deus, a glória de Deus, ela é manifesta quando a Bíblia é aberta, e nós então temos o privilégio de abrir, não é qualquer livro, é o livro, o único livro do universo, que quando é aberto, lê a sua vida. Todos os outros livros estão mortos, mas este livro permanece vivo, como palavra de Deus, para abençoar a nossa vida, para abençoar a nossa trajetória, para falar ao nosso coração, para moldar a nossa alma, para rasgar-nos diante do Deus soberano, que está nessa noite aqui, irmãos, disposto a receber a nossa adoração, a derramar sobre nós a sua glória, a moldar o nosso ser, a conduzir-nos assim, em glória, para o seu próprio nome. A palavra diz assim: porque não me envergonho do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque no Evangelho é revelada de fé em fé, do começo ao fim, a justiça de Deus, como está escrito: mas o justo viverá da fé. Ó Deus, nós oramos e rogamos a Ti, pois o livro está aberto. Abra o nosso coração, fala a nossa alma nessa noite, instrui-nos, ó Deus, dentro daquilo que Tu tens a nós. A Tua palavra, ó Deus, debaixo da ação do Teu Santo Espírito, continua agindo de forma poderosa para transformar vidas, para transformar corações.
Faze de nós, ó Deus, teus instrumentos, e que assim em 2024, o inferno seja saqueado e o reino do céu seja povoado assim através da nossa vida como igreja. Instrui-nos, fala conosco, nós te pedimos assim, em nome de Jesus. Amém e amém. Por favor, se assente. No dia 24 de maio de 1738, já faz um tempinho, né? Um missionário que estava assim bem desanimado com sua vida, seu ministério, recebeu um convite para estar em um encontro espiritual. Ele não queria ir de forma alguma, mas ainda assim, contra a sua vontade, ele foi. Mal sabia ele que exatamente naquele evento em especial, Deus falaria profundamente ao seu coração, dando a ele a certeza de que Cristo era única e exclusivamente o seu Senhor. E ele declara então, às 8h45 da manhã, no seu diário, que Deus derramou sobre ele uma convicção tão profunda, que não apenas ele era o seu Senhor, o seu Salvador, como também os seus pecados haviam sido perdoados. Detalhe é que o sermão que fora proclamado naquele dia foi apenas o prefácio do comentário de Lutero acerca desta carta, apenas o prefácio, mas o suficiente para que Deus então derramasse daquela profunda convicção, e aquele homem que outrora estava desanimado, aquele homem que saiu da sua casa em um belo dia, abrindo mão de tudo, e indo para a América, a fim de pregar o evangelho aos índios, se fazia a seguinte pergunta: eu estou indo para salvar os índios, mas quem salvará a mim? Quem vai converter a mim? E a resposta então ele recebeu justamente naquele dia 24 de maio de 1738. O Deus que salvava os índios, salvava também o missionário e o livrava então daquele sentimento terrível que outrora perturbava a sua alma. E ele experimentou, irmãos, um grande mover de Deus. E este missionário chama-se John Wesley, instrumento de Deus, que pelo qual então Deus varreu na Inglaterra todo tipo de promiscuidade, derramou da sua glória sobre aquela nação e transformou aqueles homens. Deus continua derramando da sua glória. Ele derramou do seu Espírito na igreja em Atos 2. Ele fez uma grande obra por meio de Lutero. E fez também um grande movimento, uma grande obra por meio de Lutero. E pasmem, Deus também é poderoso para fazer de nós instrumentos de transformação através da proclamação do Evangelho. O texto lido naquela ocasião, Romanos capítulo 1. Quero te lembrar que o Deus a quem nós servimos, Ele é o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. Ele não está preso ao passado, e nem está simplesmente nos esperando no futuro, naquele futuro de glória que nós aguardamos, como também Ele se faz presente em nosso meio, para falar a nós, para derramar sobre nós, para impactar a nossa vida, para que nós não apenas nos coloquemos diante dele no intuito de sermos abençoados materialmente, mas que nós sejamos as flechas que ele pode alcançar outros corações, alcançar outras vidas, polir a nós, transformar a nós, e nos levar então para alcançar aquilo que é o seu grande objetivo. Afinal, Paulo diz que este poder é para a salvação de todo aquele que crê, sem qualquer tipo de primazia racial, mas para que todo aquele que crê possa então experimentar esta glória. Interessante a gente avaliar aqui desde o começo da carta de Paulo aos Romanos, que apesar dele não conhecer muita gente ali, conhecia pouquíssimas pessoas. Se você olhar lá o capítulo 16 de Romanos, ele vai citar uma série de pessoas que ele conhecia ali naquela ocasião, mas ele era um camarada que não era conhecido pelos demais, ele não fundou aquela igreja. Por isso, antes de chegar lá no ápice da sua escrita aqui, tanto que essa carta é chamada de O Evangelho segundo Paulo,
para que a gente entenda assim. Essa carta foi escrita lá em 54 depois de Cristo. E Paulo então ele começa a se apresentar aqui. Isso se faz necessário, afinal, quantos Paulos havia naquela região? Quantos homens com esse mesmo nome? Agora alguém envia uma carta e ninguém sabe quem é aquele indivíduo. Olha, quem mandou foi Paulo. Quem é esse cara? Quem é esse homem? Ele dita aqui algumas das suas credenciais. Ele vai apresentar as suas credenciais lá no verso 1. Se a gente olhar lá, está escrito: Paulo, servo de Jesus Cristo. Interessante aqui, irmãos, que Paulo dá um golpe no nosso ego quando a gente está inflamado pelo título que a gente carrega. Antes de citar aquilo que ele é, e louvavelmente ele era mesmo, um grande apóstolo, um grande pastor, um grande missionário, um grande proclamador do Evangelho, o maior pregador do Evangelho depois de Cristo. Mas ele coloca este título: sou servo de Jesus Cristo. A gente, às vezes, confunde muito a ideia aqui de servo. Naquele tempo, no original, a ideia é de pertencer mesmo, é de ser escravo, enquanto ele tem o seu senhor. Então, Paulo se apresenta aqui com total humildade: eu sou um servo de Jesus Cristo. Interessante que naquela época, no Império Romano, havia pelo menos 60 milhões de escravos. E Paulo então diz: mas eu não sou um escravo qualquer, eu não pertenço a um imperador, eu não pertenço a um senhor qualquer, eu pertenço a Deus, eu sou servo do Senhor. Eu pertenço a Cristo, aquele que no Calvário me comprou, aquele que derramou o seu sangue para a minha salvação, aquele que derramou o seu sangue e imputou a mim a sua justiça, aquele que me deu o privilégio de ser chamado de filho de Deus. Eu sou servo de Jesus Cristo. Que em 2024 nós também possamos nos portar desta forma. É claro que é importante, irmãos, quando a gente recebe algum título, como um obreiro, um diácono, um pastor, um título específico na igreja, mas não nos esqueçamos de que melhor do que qualquer título específico como esse, ser chamado de pastor, nossa, que privilégio, né? Nós somos igualados pela régua da graça, somos servos de Cristo Jesus, o nosso Senhor, de forma que eu não sou maior ou melhor do que você, e você não é maior ou melhor do que aquele que está do seu lado, somos todos servos de Jesus Cristo. O apóstolo João disse que quando ele olha para nós, ele vê que nós estamos debaixo da unção do Santo, todos nós, nivelados pelo mesmo Espírito, debaixo da mesma graça. Quem sou eu que escrevo esta carta? Paulo diz: eu sou Paulo, o servo de Jesus Cristo. Lembramos aqui que o Evangelho de Marcos revela Cristo como sendo um servo, e um servo poderoso, aquele que tem toalha nos ombros e bacia com água nas mãos para servir. Quando a gente vem aqui e vê pessoas com camisas de voluntários, pessoas que com um sorriso no rosto se dedicam para estar aqui e servir, prestar culto ao Senhor, servindo um ao outro, isso é um privilégio para nós. Os pastores, aqueles que proclamam o Evangelho, são os diáconos do púlpito, pois servem da mesma forma como aqueles que passeiam aqui na igreja com o pequeno gasofilaço nas mãos para coletar ofertas. Somos todos então nivelados como servos de Cristo. Agora veja que ele continua dizendo: eu sou apóstolo, chamado para ser apóstolo, e neste caso então significa alguém vocacionado, chamado por certa autoridade com uma comissão. Veja, não é tão importante aquilo que nós fazemos profissionalmente. Se você é um médico, mas você foi chamado por Cristo, você é um servo de Cristo. Se você é um mecânico, você está a serviço de Cristo. Não tem que criar outros problemas para gerar assim maior lucro. Lembremos-nos dessa situação aqui. Nós estamos aonde Deus nos colocou, mas antes disso nós somos servos de Cristo. Fomos vocacionados por Deus, chamados por Deus. Então naquela época aplicava-se exatamente aos representantes do imperador. Nós não somos representantes do nosso presidente,
Nós não somos representantes de uma placa denominacional, nós somos representantes de Deus, o nosso Senhor. Paulo diz: eu sou apóstolo, fui vocacionado para isso. Nós somos vocacionados para isso. Nós somos chamados para representar a pátria celestial, nessa pátria que está numa verdadeira podridão, de mal a pior. Nós somos os embaixadores, a maior representação de uma pátria junto à outra. Nós não somos daqui, nós somos do alto. Nós pertencemos ao Senhor, nós somos os embaixadores de Deus, nós somos aqueles que conhecem o Evangelho, que conhecem a cultura divina, que conhecem o Deus do Evangelho, e que temos a responsabilidade de nos colocarmos assim, à semelhança de Paulo, para exercer a nossa vocação com o único intuito: apresentar-se diante de Deus fiéis, para que Ele, o Senhor, receba assim toda a glória. Não só isso, ele diz também que ele era um pregador do Evangelho. Que privilégio é este que Deus também concede a nós. Meu querido irmão, você pode até não ser um bom exegeta, você pode até não ser aquele indivíduo que conhece o grego e que conhece o hebraico, você pode até ser aquele camarada que não está acostumado a pregar para uma multidão, mas uma coisa você precisa saber: outrora você estava cego, mas Deus abriu os seus olhos. Você era surdo, Deus abriu os seus ouvidos. Você estava morto e Ele te ressuscitou. Isso é o suficiente para que nós então possamos também testemunhar o Evangelho. Afinal, estamos cumprindo aqui com aquela grande comissão. Esta grande comissão não pode se tornar a nossa grande omissão. Calar a nossa boca, ficarmos quietos, com medo de cancelamento ou coisa do tipo, com medo de perder seguidor na rede social, com medo de provocar um rebuliço quando a gente anunciar a verdade. Eles confrontam a Deus todos os dias. Que sejam confrontados pelo menos um dia através da nossa vida. Confrontam a santidade de Deus todos os dias, a majestade de Deus todos os dias. Pisotearam o sangue dos profetas, penduraram na cruz o nosso Senhor. Que eles sejam também confrontados pela verdade. Afinal, esta é uma das grandes marcas de um verdadeiro discípulo de Cristo, a de receber confronto. A religião cristã, se a gente pode dizer assim, o cristianismo é a única religião no universo cuja disciplina passa exatamente pela ideia do confronto. Como a gente alcança maturidade na vida cristã? Recebendo de Deus esse confronto. Sendo assim, confrontados por toda a verdade divina, para que Cristo seja revelado em nós. Em nós, nisso consiste este Evangelho de Cristo. E Paulo diz: Deus fez de mim um pregador do Evangelho. Lembra daquele indivíduo que, como uma besta, como um animal, perseguia os cristãos? Agora se coloca como porta-voz de Deus para anunciar a verdade que o libertou no caminho de Damasco. Sempre haverá um caminho semelhante a esse em nossa vida. Alguém que nos convidou, alguém que orou por nós. Você pode até não saber quem foram as pessoas que oraram. Afinal, Paulo aqui também diz: eu oro por vocês. Nós não sabemos quem são todas as pessoas que oram por nós, Deus o sabe. Mas pessoas que estavam de joelhos diante de Deus, orando pela nossa vida. E agora compete a nós o fazer a mesma coisa, como esse casal acaba de testemunhar. Nos colocarmos também dessa forma, para que Cristo possa ser revelado a tantas outras pessoas. Veja ainda, Paulo se coloca aqui, entre os versos 5 e 7, como sendo um missionário. Alguém que recebeu de fato esse cargo, de fazer missão, de sair da sua zona de conforto, de falar aos gentios, de falar às demais pessoas que estavam ao seu redor. Interessante, irmãos, que essa ideia de justificação, essa ideia de justiça, ela se revela aqui em toda a carta por 60 vezes. Ou seja, o Evangelho consiste exatamente nisso, em nós sermos colocados no tribunal de Deus, e o diabo com as provas contra nós, pois quebramos a lei de Deus, se levanta no tribunal de Deus para nos condenar, enquanto que Cristo diz: é tudo verdade. Mas
por este pecado eu já derramei o meu sangue. A glória de Cristo, irmãos, ela é manifesta de que forma a nós? Apenas quando um coxo sai daqui curado, quando aquele aleijado sai empurrando a sua cadeira de rodas, ou quando um morto aqui é ressurreto de forma maravilhosa, talvez a metade da igreja corra. Aonde Deus é mais glorificado? Nesses episódios que são realmente maravilhosos, ou quando alguém entrega a vida a Cristo? Eu quero ver o sobrenatural, todos nós queremos. Eu quero avivamento, todos nós queremos. Mas a gente não pode se esquecer que Deus faz também o sobrenatural todos os dias da nossa vida. É só você olhar aqui na igreja um jovem que tem uma vida santa, que tem um namoro santo, um adolescente que obedece, que honra os seus pais. O que é isso se não algo sobrenatural nessa geração? Alguém que é fiel à esposa, alguém que é fiel, uma mulher que é fiel ao seu marido. O que é isso se não algo sobrenatural? Na atualidade, numa geração que desconhece o que é princípios e valores, nós olhamos para a igreja e não vemos a beleza apenas da sua estrutura, mas vemos a beleza da vida que a igreja leva diante de Deus. É isso que nos faz diferentes, não é a estrutura maravilhosa. Está de parabéns, está linda mesmo. Mas o que faz esse lugar ser belo? A sua vida santa que você leva diante de Deus. O seu namoro santo. Enquanto que em Roma, a ideia da pederastia era algo totalmente comum. Sêneca, falando acerca de Roma, considerava Roma como um esgoto moral. Aquilo que acontece em nosso carnaval no Brasil, de tais situações, só falar já é vergonhoso para nós. Tudo isso acontecia em Roma, e as pessoas aplaudiam tudo isso. É só você olhar mais à frente, até o final do capítulo, você vai ver que aquilo que os homens hoje aplaudem, Deus diz, até o aplaudir é errado. Quando a gente olha para a igreja, a gente vê jovens matando a sua própria vontade, crucificando o seu eu, tomando a sua cruz e seguindo a Cristo. Esta é a maravilhosa manifestação de Cristo em nós, numa vida santa diante de Deus. E Paulo então continua escrevendo aqui, os 17 primeiros versículos desta carta, Paulo usa para se apresentar. E se você olhar o verso 8 até o verso 15, você vai ver que Paulo está preocupado com aqueles homens, preocupado com a igreja. Afinal, por que Paulo deveria estar preocupado com a igreja? Se você olhar a carta de Filipenses, Paulo compara os falsos profetas, os falsos pregadores na época como cachorros, aqueles que ficavam mordendo o calcanhar dos apóstolos, contradizendo tudo aquilo que eles ensinavam acerca da graça, por exemplo. Paulo os considerava desta forma. Enquanto Paulo estava anunciando a graça, eles estavam querendo costurar aquilo que Cristo havia rasgado com sua morte e ressurreição. Quando Paulo estava trabalhando para edificar, os falsos procuravam então destruir tudo aquilo que Cristo estava fazendo através daquele homem. Da mesma forma, todo o trabalho do pastor, todo o trabalho da igreja, que às vezes tende a ruir, e leva-se assim meses, semanas, meses, anos, e de repente, irmãos, uma ideologia que entra de forma sorrateira, destrói tudo aquilo que levou tempo para construir. E o trabalho pastoral não acaba. Por isso, irmãos, nós devemos sempre orar pela vida dos nossos pastores. E não falo isso simplesmente porque eu sou pastor. E quando a gente tem um péssimo costume, não é? Fala assim, vamos orar, irmãos, vamos fazer aqui agora um momento de intercessão, vamos orar, vamos clamar. Aí a gente vai orar pela igreja. Senhor, abençoa toda a igreja, abençoa o pastor, abençoa o diácono, abençoa todo mundo. A gente coloca tudo numa panela só, não é? É igual quem a gente comeu, não dá nem para falar de feijão tropeiro, né, irmãos, nesses dias? Quem comeu feijão tropeiro aqui na véspera do Natal? Só isso. Sério, só isso. Por favor, você está ouvindo aqui, irmãos, o evangelho não é para a gente viver de mentira. Quem comeu feijão tropeiro? Ufa. Réveillon, feijão tropeiro aqui na igreja, teve? Lá na igreja teve.
Bastante feijão tropeiro. E a gente vai fazer a nossa oração. A gente ora como quem está fazendo um feijão tropeiro. Corta toda a linguiça, couve, farinha, e joga bacon, e joga torresmo, mistura, abençoa, Senhor, todo mundo, não é? Abençoa os enfermos da igreja, mas lembre-se daquele irmão que está enfermo, lembra da dificuldade do pastor, da sua família, se coloca no lugar dele. Senhor, não deixe o pastor endoidar a cabeça, ir por caminhos malucos aí. Guarda a saúde emocional desse homem, guarda a saúde física dele, abençoa a vida dele. Aí você pode entrar assim com detalhes. Leva tempo para a gente construir, a gente ensinar os jovens o que é um namoro santo, o que é uma vida de santidade. Aí de repente ele entra na faculdade, aí começa alguém e acabou. É verdade, irmãos, que nem sempre os nossos filhos, os nossos jovens se desviam na cadeira da faculdade. Às vezes desvia na cadeira da mesa da sala, no sofá, no banco do carro, ouvindo a gente e aprendendo da gente uma coisa na igreja, outra coisa fora dela. Paulo está preocupado com aqueles irmãos, porque ele sabia que da mesma forma como lobos estão sempre em volta das ovelhas, Paulo se coloca aqui como, por favor, veja que apesar dele ser um grande apóstolo, aqui nós estamos vendo o coração de um pastor, que se preocupa realmente, que ama, que demonstra sentimento, emoção. Não estou falando que os apóstolos não têm isso, mas aqui está o coração de um pastor, escancarado diante da igreja, preocupado com a vida espiritual deles. Eu tenho plena convicção de que todo homem de Deus de verdade, ele não está preocupado apenas com as ofertas, as contribuições que os irmãos vão trazer. O coração de um pastor verdadeiro está preocupado com a vida que os irmãos levam diante de Deus. Se os irmãos vão colocar em prática o sermão de domingo, nesse caso aqui não, no sermão de domingo, de segunda, de terça, de quarta, até o dia 12. Essa é a nossa principal preocupação. O texto diz, continua aqui mostrando a nós, o verso 8, que ele primeiro, ele era grato por eles. Demonstra preocupação, eu estou agradecido por vocês. Entenda que Roma, naquela ocasião, era uma espécie de Estados Unidos. Já viu aquela expressão, quem tem boca vai aonde? A Roma. Roma era o centro do mundo. Então aquilo que acontecia em Roma, todo mundo ficava sabendo. Os demais povoados então estavam cientes de que em Roma havia um povo fazendo a diferença. Meu querido irmão, que as outras casas ouçam aquilo que Cristo está fazendo em nossa casa. Que os demais jovens vejam aquilo que Cristo está fazendo na vida dos nossos jovens. Que os demais casais vejam aquilo que Cristo está fazendo na nossa vida como casado. Que as pessoas vejam o que é sal e o que é luz nesse mundo. Aquilo que acontecia ali, a vida santa que aqueles homens levavam, fez com que todo o povoado ao redor de Roma ficasse sabendo, e Paulo agora diz, eu dou graças a Deus pela vida de vocês. Tenho certeza, irmãos, que sempre haverá alguém no seu coração, na sua história, que te abençoou muito no Evangelho. Por exemplo, um pai na fé, uma mãe na fé, que toda vez que você se lembra dela, dá aquele sentimento, eu sou grato a Deus pela vida dessa pessoa. Em 2023 eu perdi minha mãe na fé. Eu não sabia que perder uma mãe na fé doía tanto. A gente sempre vai ter pessoas pelas quais nós somos gratas diante de Deus. E nós devemos, sim, cultivar isto. Ser motivo também de ação de graças. Pode estar, irmãos, o mundo desmoronando. Deus continua no controle do universo. Os princípios e valores da igreja permanecem de pé. Lembremos-nos aqui daquilo que diz o salmista no Salmo 11. Se os fundamentos forem retirados, o que os santos poderão fazer? O que nós poderemos fazer? Veja,
Primeiramente, dou graças ao meu Deus mediante Jesus Cristo por todos vós, porque em todo mundo é anunciada a vossa fé, que as pessoas ouçam a nossa fé, que elas vejam este comportamento transformado, mudado pela glória de Deus, em nossa vida, em nosso viver. Paulo dá graças. Outra coisa, então Paulo orava por eles, foi justamente aquilo que nós falamos aqui, no verso 9 até o verso 10, os romanos não sabiam que Paulo apoiava-os em oração, mas Deus sabia, e Paulo então se coloca diante deles, diante de Deus, em oração pela vida deles. Orar, interceder, a intercessão, irmãos, é algo que Deus está sempre à procura, não é, de intercessores? Deus está à procura de intercessores, de pessoas que se coloquem na brecha, de pessoas que se coloquem diante dEle, de sermos assim, os arautos de Deus para anunciar o Evangelho, mas sermos também uma espécie de sacerdotes para apresentarmos as pessoas ao Senhor. Veja que Paulo, nos versos 11 e 12, demonstra amor pelas pessoas. Meu querido irmão, entenda, nós precisamos amar a igreja, nós precisamos nos apaixonar pela igreja, entender que a igreja, irmãos, nós com a igreja, nós temos um laço que é muito maior do que o laço com a nossa própria família. Como assim? Entenda, eu amo aquela mulher, nós passamos a 15ª virada de ano juntos. O pastor Renan falava assim, a mulher do Boni é igual cabeça de bacalhau, todo mundo sabe que tem, mas ninguém vê. Estou mentindo? Até que um dia então a gente se encontrou no supermercado, né? Então você é a mulher do Boni, né? 15 anos. Mas veja, a Bíblia diz que a nossa relação é até que a morte nos separe. Tem gente que dá até glória a Deus, né? Até que a morte nos separe. Depois que a gente morre, né? Só glória, lá no céu. Mas veja, que a igreja neste caso, ela está unida por um laço eterno, um laço de sangue, um vínculo espiritual. A gente não sabe se a nossa família sanguínea, ela vai ser salva, mas a gente sabe que Deus salvará a sua igreja. Portanto, nós devemos amar a igreja. E por favor, não me interprete mal, dizendo aqui, então vou abandonar minha família. Não, quem não cuida dos seus, principalmente dos da sua casa, o que faz? Nega a fé, e é pior do que o incrédulo. Não estou dizendo para você abandonar a sua família, mas que nós precisamos amar a igreja. Uma parede inteira, um muro inteiro é feito de vários blocos, mas um bloco sozinho não é a parede, não é o muro. Portanto, não caia na falácia dos desigrejados, não abandone a sua congregação, ame a sua igreja, esteja junto da sua igreja, esteja alinhado à visão da igreja, ore pela igreja, abrace a igreja, ame a igreja. Paulo diz, eu amo vocês, e ele demonstra aqui, eu desejo muito, eu quero muito ver vocês. E aqui está o amor deste homem. Paulo então foi um grande missionário, mas essas palavras aqui são palavras de um pastor, amando este povo. E agora, se você olhar os versos 13 e 14, o texto diz a nós que Paulo, ele era um devedor. Eu estou em dívida. Por que ele quer ir a Roma pregar? Por que ele tem desejo de ir a Roma para proclamar o Evangelho? Ele diz, eu estou pronto. Estar pronto aqui, não é só estar preparado para proclamar, como ele demonstra em outras passagens. Eu estou pronto, até mesmo a morrer, conforme Atos revela. Mas neste caso aqui, a ideia do texto é, eu estou desejoso. Eu estou ansioso, estou pronto. Aqui indica isto, esta boa ansiedade, desejo de ver os irmãos. Por que ele está assim? Ele diz, eu tenho uma dívida com vocês. Mas não era uma dívida pelo fato dele ter pegado alguém, pegado o dinheiro com alguém, e agora ter que pagar aquilo. Não, mas ele entendeu, eu recebi uma mensagem de Deus, eu recebi um chamado de Deus, e eu não posso reter isso para mim, eu preciso passar à frente. O que é o evangelismo, por exemplo?
senão um mendigo mostrando a outros mendigos aonde tem pão. Você encontrou o pão da vida. Há outros mendigos lá fora que precisam se alimentar do pão vivo que desceu do céu. Não mais o maná, não mais o maná, mas Cristo Jesus, o pão vivo que desceu do céu. Nós somos isto. Eu vi uma vez, aproveitar que você aplaudiu, vi uma vez o relato de um indivíduo que achou um cachorro na rua. Um cachorro bonito, mas estava bem maltratado, pata quebrada, todo mulambento. E aí ele levou para casa, cuidou do cachorro, deu banho no cachorro, cortou os pelos do cachorro, tratou da pata do cachorro, e pá, virou um pai de pet, mentira. Foi lá e cuidou do cachorro. E depois de um certo tempo, então, ele deixou o portão aberto, o cachorro estava bonito, estava bom. Aí o cachorro, ele falou, rapaz, mas que cachorro sem vergonha. Cheio de carrapato, machucado, todo maltrapilho. Cuidei do cachorro, dei banho, estava cheiroso, estava bonito. Fugiu. Tempo depois, estava ele lá fazendo a barba, escutou um barulho no portão. Quando ele olha lá na janela, quem é que estava lá? Aquele cachorro, com outros 5 cachorros, com carrapato, com pata quebrada, todo regaçado. Você não é um cachorro, mas Cristo te achou, irmãos. Agora compete a nós fazer aquilo que Paulo estava fazendo, para que outros possam então viver. Vale a pena, gente, morrer. Não foi assim que Juliano Som nos ensinou? E é exatamente isso que o Evangelho nos ensina. Eu quero visitar vocês, Paulo diz. Agora, por último, Paulo demonstra aqui a sua convicção. Ele diz, eu não me envergonho. Por que eu vou me envergonhar? Os romanos tinham como pior meio de matar alguém, de condenar alguém, como a crucificação. Era o pior tipo de morte. A pessoa poderia ficar ali pendurada no madeiro por 3 ou 4 dias. Por isso que quando Jesus morreu tão rápido, depois de 3 horas, os soldados ficaram impressionados. Bom, ele já morreu. O homem poderia ficar ali por 3 ou 4 dias, desejando morrer. Era o pior tipo de tortura para alguém. Os romanos poderiam olhar para Paulo e falar assim, mas você é um judeu. Judeu para a gente é um povo insignificante, nós não temos nenhum tipo de apreço por vocês. Então na cabeça do romano, o que Paulo estava pronto a fazer era algo vergonhoso. Mas Paulo diz, eu não me envergonho. Se vocês têm a cruz como sinônimo de maldição, nós cristãos temos a cruz como sinônimo de salvação. Eu não me envergonho do Evangelho, porque eu sei a quem este Evangelho pertence. No versículo 1, Paulo aponta, e algumas versões aqui no verso 17, traz a expressão também que o Evangelho aqui que ele fala diretamente, o Evangelho de Cristo. Ele sabe da onde veio o Evangelho não é uma mensagem de homens, não é uma produção humana. O Evangelho é o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o Evangelho que nos revela tudo aquilo que foi mostrado no Antigo Testamento, através dos patriarcas, através dos profetas. Tudo aquilo que os apóstolos vivenciaram acerca da manifestação de Cristo, a pregação de Deus em Gênesis capítulo 3. O Senhor anunciou o Evangelho lá no começo. Tudo isso nos é revelado no Evangelho, a palavra de Deus. Paulo diz, eu sei da onde é esse Evangelho, da onde vem essa palavra, não é uma invenção humana. Veja que ele fala que o Evangelho ele é o poder, e poder era tudo aquilo que Roma tinha, poder militar. O poder do mundo estava nas mãos de Roma, a maior potência da sua época. Mas este poder aqui, não era como aquele poder bélico que eles estavam acostumados. Era o poder divino. O poder de Roma destruía, mas o poder do Evangelho constrói. A nova notícia, a boa nova, que vem aqui agora por meio de Paulo, e que deve fluir também em nossos lábios, a tantos outros corações, mostra aqui a boa notícia. E qual é a boa notícia do Evangelho? Cristo Jesus morreu para a nossa salvação. Ele morreu por pecadores como nós. E ninguém aqui pode se gabar pensando assim, eu cumpro o mandamento. Se você está pendurado,
em um abismo, uma corrente, você precisa que apenas um gomo arrebente para você cair lá no precipício. Você não precisa que todas sejam quebradas, só um já é o suficiente para você cair lá embaixo. Portanto, se Cristo não nos salvar, não há qualquer tipo de esperança para nós. E como é que Cristo salva? Por meio da pregação do Evangelho. Como é que a gente vai se envergonhar de uma mensagem como essa? Se nós fomos apresentados no tribunal de Deus e fomos declarados justificados, justos, a justiça de Cristo foi imputada em nós, a vida de Cristo foi imputada a nós, o sangue de Cristo foi derramado sobre nós, nos comprando, nos lavando, nos remindo, nos salvando. Como é que a gente vai ter vergonha de anunciar uma palavra dessa? A primeira coisa que a boa nova anuncia é uma má nova, uma má notícia, né? Você está morto em seus delitos e pecados. E só Cristo, na boa nova, pode salvar você. Gostaria que você olhasse Hebreus capítulo 4, verso 12. Hebreus capítulo 4, verso 12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e ela penetra até a divisão de alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Isto aqui é a palavra de Deus que está aí em suas mãos. Como é que Davi ganhava as guerras? Como é que Davi ganhava as batalhas? Será que ele ganhava a batalha com a espada na bainha? Quando Davi ia para as batalhas, seja com Golias, seja com os 100 ou 200 homens que ele teve que lutar para conquistar aquilo que ele tanto desejava, e também como tantas outras lutas que ele enfrentou contra centenas de homens, todas as vezes que ele saía a lutar, a espada deles voltava para a bainha, suja de sangue. Nós não ganhamos batalhas com a espada na bainha, nós ganhamos batalha, irmãos, com a espada nas mãos. Precisamos tirar a espada da bainha. Nós precisamos estar aptos também para proclamar esta palavra. Não dá para a gente ir para a guerra com espadinha de papelão. Deus nos proporcionou aqui, conforme esse texto nos revela, nós temos uma arma poderosa. Como é que a gente responde a todo esse sistema mundano? Nós vamos responder com a palavra. Como é que o jovem vai manter santo o seu caminho? O salmista responde, guardando a sua palavra. Ela é uma arma de guerra. Não existe nenhuma arma no mundo mais poderosa, mais afiada do que essa espada de dois gumes, que fala, que penetra, que entra no profundo em nosso coração. Como eu disse, nenhum outro livro tem vida. Pode ser o melhor autor, pode ser Hernandes, pode ser Augustus, pode ser John Piper, pode ser Steve Lawson, não importa quem seja o pregador ou o autor do livro. Este livro é o único livro que lê o nosso coração. É o único livro que é vivo. A palavra que nos diz que este livro, ele é vivo. Quando a Bíblia é aberta, Deus então está disposto a falar a nós. Ele falou no Antigo, Ele falou no Éden, Ele falou pelos patriarcas, Ele falou pelos profetas, Ele falou por Cristo, Ele falou pelos apóstolos, Ele falou pelos demais discípulos, Ele falou em toda a história da igreja, e hoje Ele fala através de você, Ele fala através da sua vida, Ele vai falar através do nosso viver. Este é o Cristo a quem nós servimos, que está sempre falando, que está sempre anunciando. Sempre que a Bíblia então ela é aberta, Cristo está falando ao nosso coração. O capítulo 1 de Hebreus nos mostra exatamente isso. Quando acompanhada da ação do Espírito Santo, esta palavra matou os piores pecadores, incrédulos e rebeldes do mundo. Nós éramos como estes incrédulos, não eram? Nós não somos salvos porque nós estamos agarrados à barra da calça, ou à barra da saia do nosso pai ou da nossa mãe. Nós não somos salvos porque estamos à sombra de uma placa de igreja. Nós estamos salvos porque nós estamos debaixo da sombra da cruz de Cristo. Deus fala ao nosso coração. Entenda,
que a Bíblia, como Calvino dizia, ela tem braços, ela vai te abraçar. A Bíblia tem pernas, ela vai correr atrás de você. Ela tem punhos fortes, e não adianta você tentar se esquivar, ela vai te acertar. Como um bom lutador, um cruzado de direita, você não vai conseguir escapar dela, a Bíblia vai te acertar. A Bíblia tem pés, ela vai correr, ela tem face, ela tem rosto. Ela vai olhar para você, vai olhar para mim quando a gente estiver fazendo algo errado. E ela vai enfeiar a cara. Deus não passa a mão na nossa cabeça. Spurgeon dizia que Deus não permite que os seus santos pequem com sucesso. E neste caso, irmãos, a Bíblia, ela é viva. A palavra de Deus é viva e eficaz. Viva e eficaz. Cada versículo, uma lâmina cortante. Cada capítulo da Bíblia, uma arma poderosa para rasgar o nosso coração. Enquanto que os coaches da atualidade tendem a nos colocar para cima, o Evangelho vem para nos colocar em nosso devido lugar. E mostrar a nós qual é a nossa posição no Evangelho. Servos. E Deus continua sendo o nosso grande e supremo Senhor. Deus está falando conosco em todo o tempo. O texto nos revela isso, ela é divina em sua origem. Deus fala, Deus ordena, Deus adverte, Deus orienta. Esta é a mensagem de Deus. Ela é viva, ela é eficaz, uma energia dinâmica de Deus para moldar o nosso coração, para alcançar assim o nosso ser. Ela é afiada. Afiada. Sei que há um grande movimento de muitos artistas que desejam tirar da Bíblia tudo aquilo que é discurso de ódio. Eu aconselho você, compre mais um exemplar da Bíblia, deixe guardado. Pode ser que o seu filho vai precisar dela no futuro, quando os homens finalmente conseguirem tirar da Bíblia aquilo que é uma afronta ao seu pecado. Eu não gosto disso aqui. Se a gente tirar tudo aquilo que é chamado de discurso de ódio na Bíblia, vai sobrar pouca coisa. Há igrejas na Europa que é proibido já falar sobre pecado. Afinal, um dia a dia corrido, chegar numa igreja e falar, ouvir um sermão sobre pecado, para que isto? O que a Bíblia faz? Ela penetra a nossa alma. Ela não aborda superficialmente, o texto diz que ela vai no profundo. Ela não faz massagem, ela nos mata. É o que a cruz faz. É o que a palavra faz. Ela é viva e eficaz. Ela expõe a nossa vida. Lembra de Davi? Quando peca e pensou assim, está tudo certo. E como é que Natan vem? Conta uma historinha. E Davi fica revoltado. A gente tem que matar esse homem, tem que morrer. Davi, esse homem é você. A Bíblia sempre expõe a nossa vida, vai expor as nossas falhas. Quando a gente lê a Bíblia, a gente não está lendo a Bíblia para o irmão A, B, essa palavra era tão boa para fulano, se fulano não estivesse aqui, não, essa palavra é para a gente. A gente não lê a Bíblia para o outro, a gente lê a Bíblia para nós. Por isso Paulo diz, eu vou me envergonhar deste evangelho, por quê? Se Roma é um esgoto de imoralidade, pederastia, a prostituição a céu aberto, a corrupção, as loucuras de Calígula, as loucuras dos Césares, a loucura destes imperadores. Paulo diz, eu vou me envergonhar dessa mensagem que transforma a nossa vida, que edifica a nossa vida. Como eu posso me envergonhar deste evangelho? O cenário é o mesmo na atualidade. A gente não consegue, hoje, assistir uma série, um filme, já com o controle aqui na mão, porque a qualquer momento a gente pode ser bombardeado. A música brasileira hoje, a gente tem que passar na rua e praticamente colocar um fone de ouvido nos nossos filhos, para que não escutem tanta pornografia. Eu digo para os irmãos da igreja, que a música atual brasileira,
ela é um filme pornográfico para aquele que é cego. O cenário é o mesmo. O desafio para nós como igreja, em 2024, é este: não nos envergonharmos do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Você creu no Evangelho, mas você não creu por si mesmo, você creu por Cristo, através de alguém, através de uma pregação específica do pastor, através da vida de alguém. Deus falou ao seu coração, e agora tem tantas outras pessoas lá fora. A gente ouve aqui, da outra vez que eu estive aqui numa quinta-feira, foi dito aqui, sabe que você consegue ver uma galeria ali? Há tantas pessoas para serem salvas, para serem libertas. E essa ideia aqui de libertação, ela é tão rica no seu conteúdo. Se a gente vislumbrasse isto, a gente veria então a grande urgência e necessidade de nós sairmos daqui encorajados por Deus para viver a nossa vida à semelhança daquilo que Paulo também viveu. Eu estou disposto a morrer por causa do Evangelho. Pouco importa se as pessoas vão me cancelar, deixar de me seguir. Eu quero que o nome de Cristo seja exaltado através da minha vida. Por último, para a gente entender e despertar aqui nesse sentido, você teria coragem de ir pregar lá no Oriente Médio, onde os cristãos são perseguidos assim com tanta intensidade? Onde todos os dias cristãos são assassinados, são mortos, são perseguidos. Só para você entender o que eu estou querendo dizer aqui, não é colocar um peso sobre nós, porque realmente seria um grande privilégio para nós, Deus chamar os nossos filhos para a obra missionária, os nossos filhos transformados, que nasceram de novo, e lá vai os nossos filhos então para proclamar o Evangelho, mas não está indo para os Estados Unidos. Não estou dizendo aqui que o Evangelho não, o povo de lá não precisa do Evangelho, que precisa também, precisa do Evangelho. Afinal, a situação de muitas pessoas lá é exatamente a situação da Europa, um continente pós-cristão. Apenas 10% da população da Europa é cristã. E a gente fica assim, às vezes pensando, nossa, que azar o meu, nasci no Brasil. Ah, quem dera se meu filho nascesse na Espanha, pois a probabilidade de seu filho ser cristão na Espanha é mínima. Você está no Brasil, irmão. Liberdade religiosa, liberdade para viver, para abrir esse livro. A realidade de Paulo na época lá de Roma, eu quero ir pregar o Evangelho, mas ele sabia que ali ele poderia ser perseguido e morto. E aonde que Paulo foi morto, irmãos? Em Roma. O desejo dele era ir como um pregador. E como é que ele chegou lá? Preso. Às vezes nós fazemos planos, né? E são belos planos. Mas Deus tem suas formas de realizar alguns sonhos. Desejo de Paulo, eu quero ir a Roma pregar. Como é que ele chegou lá? Com pompa de pregador? Um bom hotel, uma boa hospedagem, uma boa oferta, tapete vermelho para ele. Ele chegou lá como um prisioneiro. E foi exatamente em Roma que ele foi morto. Se a gente saísse daqui como um chamado de Deus, eu vou para o Oriente Médio pregar o Evangelho. É mais ou menos aquilo que Paulo experimentou há 2000 anos atrás. E nem por isso Paulo deixou de pregar o Evangelho. Ele estava livre, pregava. Preso, pregava. Com boa saúde, pregava o Evangelho. Doente, pregava o Evangelho. Se feliz, pregava o Evangelho. Se triste, pregava o Evangelho. Experimentando assim a abundância de vida, pregando o Evangelho. Mas à beira da morte, com a cabeça já numa espécie de guilhotina na época, pregando o Evangelho. Toda a guarda pretoriana ouviu o Evangelho por meio de Paulo. Que muitas pessoas ouçam o Evangelho em 2024, através da nossa vida, através de nós. Que o nosso grito nessa noite seja este: não
nos envergonhamos do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, mais cortante do que qualquer outra espada. Nenhuma outra arma é tão poderosa quanto o Evangelho, quanto a palavra de Deus. Esta palavra vive em nós, habita abundantemente em nós. Que esta palavra possa nortear a nossa vida em 2024. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.